Deus tem a hora certa para te honrar. Hoje a gente vai falar sobre a soberana e maravilhosa providência divina. Uma mensagem que Deus colocou no meu coração quando eu estava lendo Esther capítulo 6. Então continua comigo aqui. Como eu sempre faço nos meus vídeos, eu não vou ler o texto bíblico, porque isso iria estender demais o nosso vídeo. Então eu quero te pedir para dar uma lida no capítulo 6 de Esther, porque vai te ajudar a compreender melhor a mensagem, a história e tá mais bem contextualizado, ok? Mas eu vou contextualizar você aqui. Nessa história, nós temos 4 personagens principais. Nós temos Amã, que era um homem muito poderoso no reino. Nós temos o rei Assuero e nós temos Mordecai, que era um judeu fiel ao Senhor. Um homem que era fiel a Deus, um servo de Deus que morava naquela província. E também tio de Esther, o homem que cuidou e educou Esther. Mas nós também temos um 4º personagem, que é o nosso Deus. Só que aqui vai um fato curioso sobre o livro de Esther. Deus sequer é mencionado em toda a história. Não se fala de Deus. Só que a gente consegue ver o agir invisível de Deus, a soberania de Deus, o cuidado, o controle absoluto de Deus em cada detalhe dessa história. Isso faz essa história algo fantástico, uma história maravilhosa e muito poderosa. Amã, ele odiava o judeu Mordecai. E por quê? Ele odiava Mordecai porque Mordecai era o único homem, a única pessoa que não se prostrava diante de Amã quando ele passava. E aí, por causa desse ódio, Amã conseguiu induzir ao rei a decretar a morte de todos os judeus, por causa do seu ódio por Mordecai. E aí que entra Esther, com a sua missão, com seu propósito divino. Eu acho que nem preciso explicar qual era a missão de Esther. Ela foi feita rainha para ser um instrumento de Deus no livramento do seu povo contra esse decreto de morte. E agora entra a parte linda, a parte fantástica desse capítulo que a gente está estudando. Porque lá no capítulo 2, Mordecai tinha descoberto uma conspiração dentro do palácio para matar o rei. E Mordecai contou para Esther. Esther contou para o rei e a vida do rei foi salva por causa de Mordecai, por causa da informação que ele tinha passado. Aí você me pergunta, o que o rei fez para honrar a Mordecai ou para agradecer por sua vida? A resposta é nada. O rei não fez absolutamente nada. O heroísmo de Mordecai, ele não recebeu nenhum reconhecimento. Ele não recebeu nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de honra. Passou completamente despercebido. Só que o nosso Deus, ele é soberano. E ele está no controle de tudo. E aí o que aconteceu? Essa história, ela foi registrada num livro muito importante, chamado de O Livro dos Grandes Feitos. E depois disso, assunto encerrado. Ficou por isso mesmo. E aí a gente chega no capítulo 6 dessa história. Uma bela noite, o rei sofre de insônia. O rei não consegue dormir. E como ele não conseguia dormir, ele pediu que fosse lida uma história para ele. Aí eu te pergunto, qual livro foi selecionado para ser lido para o rei aquela noite? Exatamente esse livro que você pensou, o Livro dos Grandes Feitos. E qual é a história que foi selecionada para ser lida para o rei naquela noite? Exatamente essa história que você pensou. A história de como o judeu Mordecai tinha descoberto a conspiração e por causa da informação que ele passou, a vida do rei foi salva. E quando o rei descobriu que nada foi feito para honrar o judeu Mordecai, que nada foi feito em agradecimento por ter salvo a sua vida, ele resolveu reparar esse erro imediatamente. E quem foi a pessoa que o rei ordenou que honrasse a Mordecai? Amã, justamente o homem que odiava a Mordecai e que naquela mesma noite estava se dirigindo até o rei para pedir a cabeça de Mordecai, para pedir a morte de Mordecai. Amã já tinha até mesmo uma forca construída na sua casa justamente para matar Mordecai. Esse homem que tramava contra a vida de Mordecai foi forçado a ser um instrumento de Deus e honrá-lo.
Esse é o nosso Deus e essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Você precisa aprender a confiar em Deus, a confiar que Deus sabe o que está fazendo e sabe também o momento certo de abençoar a sua vida. Deus sabe exatamente como que todas as peças da sua vida devem se encaixar. E não só como elas devem se encaixar, mas o momento certo que elas devem se encaixar. Exatamente como foi na vida do judeu Mordecai, esse homem que era fiel a Deus. Amã, que planejava contra a vida de Mordecai, ele se tornou um instrumento de Deus para honrar a Mordecai. E não para por aí. Posteriormente na história, Amã foi desmascarado. Todo o plano dele foi descoberto e ele acabou morrendo na mesma forca que ele tinha construído para matar Mordecai. E tem mais, lá no fim da história, a gente vê que Mordecai acabou assumindo o lugar de Amã no reino e se tornou o segundo homem mais poderoso do reino, estando abaixo apenas do próprio rei. Mas eu queria chamar a sua atenção para algo muito importante aqui, porque a gente não pode ler a Bíblia de maneira superficial. Nessa história, o propósito de Deus ele era muito mais profundo do que apenas honrar a Mordecai, um servo fiel. Deus usou desse episódio para efetuar livramento na vida de todo o seu povo. Porque o decreto que foi ordenado à morte não foi ordenado a morte somente de Mordecai, foi ordenada a morte de todos os judeus que viviam em todas as províncias dominadas pelo rei. E Deus usou desse episódio, deste acontecimento, para operar grande livramento na vida de todo o seu povo. Esse era o propósito de Deus. Isso é o que Deus estava fazendo o tempo todo, trabalhando na vida de Mordecai e trabalhando em favor de todo o seu povo, ouvindo o clamor, a oração do seu povo e intervindo com grande livramento. Esse era o propósito de Deus. E tem mais um detalhe muito lindo e muito fantástico nessa história. No verso 1 do capítulo 6, é dito que tudo começou com um rei perdendo uma noite de sono. O rei sofreu de insônia e por causa disso, ele pediu que fosse lido uma história e foi lido justamente a história que deu o início de todo esse agir, de todo esse mover de Deus. Olha só como que Deus está presente em tudo, até mesmo numa insônia, até mesmo numa noite mal dormida de um rei. Deus usou isso para iniciar um grande livramento na vida de todo o seu povo. Deus está presente em cada detalhe. Guarda isso no seu coração. Até aquilo que aparentemente é algo que deu errado, é algo ruim, Deus está presente e ainda usa disso para contribuir em favor do seu povo. Esse é o nosso Deus. Confia nele. Confia que ele está no controle de tudo e que ele não fez assim só na vida dos homens e mulheres de Deus da Bíblia. Ele continua agindo exatamente dessa forma na minha vida e na sua vida. A gente precisa crer, a gente precisa confiar. Amém? Meu amigo, minha amiga, saiba disso e guarda isso no seu coração. Deus tem propósito em tudo. Deus está presente em tudo. E nas mãos de Deus, tudo é bênção. Guarda isso no seu coração. Nas mãos de Deus, tudo é bênção. Até mesmo uma insônia. Ou até mesmo um emprego que talvez você perdeu. Ou talvez aquele relacionamento que deu errado e terminou. Ou um amigo que te traiu. Ou uma pessoa que tentou te fazer mal. Não se preocupa com essas coisas. Deus tem propósito em tudo. Deus está presente em tudo. E nas mãos dele, tudo é bênção. Tudo contribui. Tudo pode ser usado em seu benefício, em seu favor, em favor do seu povo, em favor dos seus filhos, em favor dos seus escolhidos. Exatamente como aconteceu na vida de Mordecai. Creia nisso e confia em Deus de todo o seu coração. Essa é a minha mensagem para você hoje. Eu espero que a sua vida tenha sido abençoada. E eu espero que essa mensagem tenha gerado fé e esperança no seu coração. Eu espero que essa mensagem tenha renovado o seu coração, renovado a sua confiança em Deus, renovado a sua confiança de que Deus está no controle de tudo, de cada mínimo detalhe, que nas mãos dele tudo é bênção. Tudo contribui. Nos planos dele, nada deu errado. A gente precisa ter essa sensibilidade
de perceber o agir de Deus em cada mínimo detalhe na nossa vida. Busca isso em Deus. Pede para o Espírito Santo quebrantar, gerar essa sensibilidade no seu coração, para que você veja o agir de Deus, o mover de Deus em cada circunstância da sua vida, até mesmo naqueles momentos, naquelas situações que parece que está tudo dando errado. Saiba que Deus pode usar essa situação em seu benefício. Creia que o nosso Deus faz esse tipo de coisa, ainda faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo eternamente. Guarda isso no seu coração. E se você foi abençoado, se você gostou dessa mensagem e se você acredita que Deus está presente nesse projeto, eu peço, me ajuda. Me ajuda orando por mim, me ajuda comentando, me ajuda curtindo e me ajuda se inscrevendo no canal, para que essa mensagem e várias outras possam chegar até muitas vidas e abençoar muito mais gente. Conto com você. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.